E aí, galera da Top Investor, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula 30 aqui da CPA10. Nessa aula, a gente vai tratar sobre o risco. Afinal de contas, sempre que você ouvir falar de investimentos, sempre vem aquela máxima que quanto maior o risco, maior o retorno. Mas será mesmo que isso é verdade? Bom, quando a gente está falando de investimento, a gente sempre pode conceituar como risco tudo aquilo que acontece de forma diferente do que a gente esperava. Olha só, você com certeza já se apaixonou, perfeito? Quando fez isso, você sonhou em morar junto, em ter um cachorrinho, em ter filhos, uma linda casa e deu tudo errado. Bom, isso nada mais é do que o risco do amor. Deu tudo errado. Então, tudo aquilo que acontecer diferente da sua expectativa é o risco. E quando a gente fala de investimento, grandes investidores como Warren Buffett e George Soros sempre buscam o menor risco possível para os seus investimentos e indicam que você faça a mesma coisa. Agora, eu sempre costumo dizer que não existe melhor ou pior investimento. Existe um investimento que é mais adequado ao seu perfil de risco e que é mais adequado ao seu objetivo. O melhor investimento vai ser sempre um equilíbrio entre o risco, a rentabilidade e a liquidez. Falando em rentabilidade e liquidez, é bom relembrar. A rentabilidade é o resultado, positivo ou não, de um investimento. Já a liquidez é a facilidade ou a dificuldade de transformar esse ativo em liquidez corrente, ou seja, dinheiro. Quando a gente fala de risco nos investimentos, sempre vem aquela diferença entre a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é aquele tipo de investimento que você tem uma remuneração pré-estabelecida. Essa remuneração pode ser pré-fixada, pós-fixada ou indexada. Não necessariamente tem que ter um retorno positivo. Uma renda fixa é aquela que você já conhece a remuneração antes do final do investimento. Já na renda variável não tem essa remuneração pré-estabelecida. E tem uma frase que eu gosto muito do Maurício Rissa, o Baster, da Baster.com, que é renda variável varia. Isso quer dizer que, basicamente, o imponderável é quem manda na renda variável. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando você compra uma ação de uma empresa, uma opção, um fundo de investimento imobiliário, não tem nenhuma forma de garantir ou prever o retorno futuro. Em relação a risco, tem vários riscos que são importantes você saber para a CPA10. A gente tem o risco país, o risco sistêmico, o risco não sistêmico, o risco de mercado externo, o risco de crédito e o risco de liquidez. No risco país, é uma coisa que fica muito em evidência quando a gente está falando em alguma crise, tá? O risco país nada mais é do que um indicador que os países desenvolvidos utilizam para medir qual é o risco de investir em países em desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina, Rússia, enfim. Esse risco país é um indicador que existe há muito tempo, utilizado por investidores qualificados, investidores profissionais, né? E ficou cada vez mais evidente quando surgiu a terminologia do BRICS. São os países em desenvolvimento com grande chance de se tornarem países desenvolvidos. Quanto às classes de risco, existem duas grandes classes. Os riscos sistêmicos, que são aqueles que você não pode controlar. Dois grandes exemplos que eu posso te dar aqui é a crise de 29 e a crise de 2008, onde houve um colapso generalizado na economia e qualquer que fosse o seu investimento, ele foi abalado. Seja o mercado financeiro, mercado de renda fixa, mesmo investimentos reais como imóveis, empresas, todos os investimentos foram abalados. Esse é um tipo de risco sistêmico, que não tem como você fugir. Uma diversificação dos investimentos não vai te proteger do risco sistêmico. E tem os riscos não sistêmicos. A grande diferença é que os riscos não sistêmicos podem sim ser evitados através da diversificação. O risco não sistêmico vai afetar uma empresa em si, um setor de empresas, um setor de investimentos. Ele é pontual, não vai afetar a economia de uma forma generalizada. Quando a gente fala de mercado externo, tem três grandes riscos, tá? A gente tem o risco operacional, que é quando você pode fazer um pagamento, alguma operação ter ficado trancado por questões sistêmicas para remessas para o exterior, por exemplo. O risco legal, que pode ser analisado de duas formas, que é o risco de você não conhecer a legislação do país estrangeiro, ou mesmo qual é a possibilidade do país cumprir as leis. O risco legal foi muito falado no Brasil em 2016 com o impeachment da Dilma. E o risco de câmbio, que é nada mais do que a volatilidade da moeda estrangeira. O risco de mercado, quando a gente está falando do mercado nacional, principalmente a gente fala de risco de crédito, que é a possibilidade da contraparte não honrar suas obrigações. Se você compra o título de crédito de uma empresa e essa empresa não paga esse título, esse aqui é um risco de crédito. E não faz diferença se ela paga integral ou parcial esse título. O não pagamento já é o risco de crédito. E também outro grande risco é o risco de liquidez, que é a possibilidade de transformar
o seu investimento em dinheiro ou não. Para adquirir o curso completo, clique aqui no link abaixo, não deixe de clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho do YouTube para receber as próximas aulas da CPA 10. Muito obrigado e bons estudos a todos!